Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos, com toda a família que está conosco nesse momento, no ajustamento familiar, no nosso consultório familiar. Orientações para os casais, ter uma família harmoniosa, respeitosa e com muita alegria, muita paz. São algumas orientações importantes de oferecer à família orientações. Hoje nós vamos falar sobre os agentes causadores do impulso sexual. Falei dias atrás a respeito dos relacionamentos entre o casal, né? 70% tem a sua afinidade no relacionamento íntimo, né? 70% do bem-estar do casal, da harmonia e do respeito depende muito, lógico, do relacionamento sexual entre os cônjuges, né? 70%. Vamos colocar 15%, que é o respeito mútuo entre os dois, e outros 15% a harmonia. Gerando tudo, um complexo de intimidade faz com que o casal se sinta felizes e, com certeza, harmoniosos, com muito respeito e muita alegria e tranquilidade. São dois os agentes que nós vamos considerar na palestra de hoje. O ISR, que é o impulso sexual reflexo. O impulso sexual reflexo, que seja o inconsciente psicofísico. Quando a pessoa casa, ou vamos supor que está namorando, né? O casal começa a namorar, depois vem o noivado, tem aquele impulso sexual reflexo, né? Que é o inconsciente, aquela atração física, que a pessoa às vezes não tem consciência de que é uma atração física e se confunde entre amor e paixão. O que é bem diferente, amor e paixão, que é o psicofísico, né? O amor é quando a pessoa se sente assim, atraída de uma forma espontânea, gostosa, de ânimo, e agora a paixão realmente é a parte física, inconsciente, sexual, que traz a pessoa o desejo físico apenas, né? Ela não encontra no ser humano, ou seja, na pessoa, na mulher ou no homem, algo assim angelical, diferente. Não, ela vai realmente no sexo, observando o corpo da mulher, o corpo do homem, as partes erógenas, né? Algumas coisas nesse sentido, quando há o toque, quando há o beijo, quando há o abraço, não é verdade? Muito bem. O outro agente é, sem dúvida, aquele que nós chamamos de impulso sexual nervoso, ISN. Esse é o consciente e o fisiopsíquico. O impulso sexual nervoso, que é o consciente, já é num aspecto realmente mais intenso, né? Porque quando existe realmente o toque, quando existe realmente o abraço, quando existe realmente o beijo, existe realmente esse impulso sexual entre o casal, que na verdade passa a se tornar físico-psíquico, né? É mente e o corpo juntos, através de uma atração muito importante entre o casal, né? Nós vamos entender os agentes causadores desse impulso sexual, né? Primeiro, nós podemos falar que é o agente primário, ou seja, os hormônios. Este é a causa fundamental do estímulo sexual, né? Os hormônios aflorados, né? As pessoas têm aí a testosterona, né? O homem realmente já procura realmente desenvolver os seus hormônios de uma forma mais agressiva. A mulher nem tanto, mas também nos tempos de hoje nós verificamos que a atração física entre um e entre o outro, ou seja, entre os casais, se torna de uma maneira bem franca, bem tranquila, né? Esse é o agente primário, são os hormônios. O agente secundário é realmente o amor. Veja só que interessante. O amor, não estamos falando de outra coisa a não ser de um bom relacionamento entre o casal, do entendimento entre o marido e a mulher, entre a esposa e o esposo, né? O amor que sempre está presente na vida das pessoas, aquele carinho, aquele comprometimento, aquele relacionamento gostoso, afetivo, né? Que traz para as pessoas realmente um conforto, né? Que traz para as pessoas realmente algo que traz alegria e paz, que é o amor entre o casal, né?
quando a gente observa um casal, o marido olha para a esposa de uma maneira apaixonada, né? A esposa olha para o marido de uma maneira também apaixonada, os filhos vão observar isso que está acontecendo e vai trazer uma harmonia em casa de uma forma assim muito completa, muito gostosa, né? E tem também o agente eventual, que são vários. Os agentes eventuais é o amor, né? Também é a paixão, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas o casado, tem paixão? Lógico que tem. Tem atração física, assim, de uma forma assim, não vou dizer agressiva, mas de uma forma assim bem contagiante? Sim, é verdade. Tem homem que é apaixonadíssimo pela sua esposa e vice-versa. Tem homem que às vezes traz essa situação de amor, de paixão, e pode trazer, inclusive, tragédia. É verdade, a gente tem visto isso aí, né? É um amor excessivo que se transforma até em ciúmes, mais do homem com respeito à mulher do que a mulher com respeito ao homem. Tem homem que é extremamente ciumento. Por quê? Porque aí há uma junção não somente de amor, no agente eventual vários, quer dizer, é mais paixão do que o próprio amor, é mais aquele sentimento de posse. Tem homem, tem marido, companheiro, que acha que a mulher é propriedade exclusiva dele, que ela não tem direito a pensar, não tem direito de ir e vir, não tem direito de se expressar, não tem direito de ter companhias, não tem direito de ter amigas, e nem tem direito de ter amigos. Por isso que já gera os ciúmes, né? E às vezes os ciúmes nós podemos considerar doentio. E nós verificamos nesse ciúme doentio que existe na atualidade, nos momentos, quando a mulher é agredida verbalmente, ou quando ela é agredida fisicamente, durante um período de tempo, mesmo tendo filhos, até filhos pequenos, a mulher cansa dessa situação, não é verdade? E se ela cansa dessa situação, vem o quê? O pedido de separação. E esse pedido de separação pode causar o quê? Tragédia na vida da família. Por isso que acontecem muitos feminicídios aí. Porque o marido não aceita a separação, o marido não aceita ser rejeitado, o homem não aceita, às vezes, ser traído e vice-versa. Então, existem várias consequências na família que vai culminar com um desastre. É verdade, com um desastre familiar, a destruição da família. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Você que é casado, a senhora, o senhor, porque às vezes a família cristã pode dizer assim, não, mas a minha família é equilibrada, a minha família é tranquila, a minha família ela não tem esse tipo de coisa, não existe ciúmes do meu marido, não existe ciúmes da minha mulher, os meus filhos eles estão na igreja, os meus filhos eles estão sendo bem cuidados, estão sendo monitorados, nós orientamos os nossos filhos. Isso é uma verdade. Mas existem situações que vamos considerar aqui muito importantes, que são os ex-agentes eventuais. Ex-agentes eventuais, ou seja, natureza humana convertida e não submissa a Cristo. Então nós temos que informar que na igreja existem pessoas, casais inclusive, que são convertidas, mas não submissas a Cristo Jesus. Não seguem a orientação da Bíblia, do Evangelho, em termos de cuidar dos filhos e também do casal. Não é verdade? O que pode acontecer? Olha que diz lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Tudo isso são obras da carne, que são manifestas no ser humano, nas pessoas. E é terrível isso, ou seja, o adultério, que nós falamos agora há pouco, né? A fornicação, o que é a fornicação? É o relacionamento entre um casal sem serem casados. Existe hoje muitas coisas acontecendo e que realmente ninguém se importa com isso. A moça conhece o rapaz, né? O rapaz conhece uma moça, dentro de alguns dias já estão juntos num relacionamento íntimo, sem casamento, sem noivado, sem realmente conhecer quem é a pessoa, né? Por isso que traz sérios problemas na vida das pessoas.
Então, pessoas que às vezes estão até dentro da igreja, são convertidas, mas não têm um compromisso com Cristo Jesus, porque não dão sentimento, aliás, não dão sentido à palavra de Deus, como Gálatas 5,19 e adiante. Não é verdade? Que nós temos essa informação muito importante. Por exemplo, o que nós vamos oferecer agora? Carne luta com o Espírito. Essa é uma realidade. A carne luta com o Espírito. Romanos 7,18. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Se o próprio apóstolo Paulo teve esse problema, não do jeito que nós estamos falando em termos de relacionamentos íntimos com pessoas, não. Paulo, ele tinha um outro procedimento, né? Mas o casal hoje, o casal casado, ou os casais em namoro, eles precisam tomar muito cuidado, porque a carne, ela é fraca. O próprio Jesus Cristo disse que a carne é fraca, mas o Espírito tem que ser forte para poder combater algumas coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, imagens visuais, imagens mentais fixas. Tem muitas pessoas que quando vê uma figura de uma mulher bonita num outdoor, fica completamente apaixonado pelo outdoor. Vocês já viram uma situação como essa, né? Imagens visuais, imagens mentais. Quando a pessoa vê, e às vezes a pessoa começa a imaginar, assiste alguma coisa, algum filme, algum negócio, ficou aquilo na cabeça. Ou vê alguma pessoa que lhe chamou a atenção, a pessoa começa a colocar dentro do seu corpo, da sua mente, o que? Essas imagens que podem ser nocivas. Salmo 101:3, não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam e não se pegará a mim. O que o salmista está dizendo? Que você não deve colocar diante dos seus olhos imagens que possam afetar o seu íntimo, a sua cabeça, o seu espírito. Porque tem muitas pessoas que são sugestionadas àquilo que vê. Por exemplo, assiste um filme e entra dentro do filme. Assiste uma novela, entra dentro da novela, como se fosse um participante da novela, como se fosse ali um personagem da novela. As pessoas, ela assiste um filme e torce, não é? Assiste um filme e acha que aquilo que está vendo é a realidade, é a verdade, mas trata-se de uma ficção. Então as pessoas ficam sugestionadas a tal ponto que acabam ficando doentes. E olha o que diz aí, não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Então nós temos até algo que a considerar, que são demônios da lascívia. Demônios da lascívia. As coisas que estão no mundo, que estão nas nossas redes sociais, em todas as redes sociais, nós temos demônios da lascívia. Então temos que tomar muito cuidado. O próprio profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 12, diz: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. É um alerta que o profeta fez a nação de Israel, faz para nós também aqui, porque tudo aquilo que às vezes desculpe a expressão, vomitado pela televisão, pela internet, pelos aplicativos que existem, pelos sites que existem, por tudo que existe aí, se você não soubesse, você tem que ser seletivo. E você tem que orientar seus filhos também a serem seletivos, de trazer para dentro da sua casa, para a sua mente, apenas aquilo que te edifica a sua vida, edifica a sua formação, que dá a você sentido de vida eterna. É aquilo que nós buscamos. Certas situações que podem complicar a sua afetividade, o seu relacionamento, e as crianças às vezes podem cair nesse erro. Por exemplo, certos condimentos em exagero agem como afrodisíacos. Pimenta, e algumas pimentas, algumas coisas, a pessoa come em excesso, age como afrodisíacos, floresce a sua sexualidade, tanto o menino com a menina, como o homem com a mulher, não importa.
pruridos localizados, coceira nas zonas erógenas. Isso traz à criança, eu estou falando agora de criança, que tem coceira, que tem alguma coisa, que os pais têm que verificar a situação dessas crianças, porque traz realmente efeitos colaterais em termos de afrodisíacos, né? O lazer em excesso também contribui para o impulso sexual inadequado. Falta de higiene íntima, uso de roupa íntima, além do tempo normal de trocá-las, falta de banhos, tudo isso aflora a sexualidade do menino, da menina, do homem, até da mulher. Outra coisa que nós alertamos os pais, permissividade no namoro, toques e beijos. Vocês sabem que, às vezes, eu não preciso estar falando aqui isso aí, né? Mas o toque, o namoro, o beijo, pode trazer consequências terríveis para o casal. Principalmente, não estou falando do casal casado, né? Estou falando dos namorados, né? Pode acontecer sexo antes do casamento e aí vem realmente a fornicação. O profeta Ezequiel, no 16:49, diz o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessidade. Está falando de Sodoma, né? Que às vezes no mundo de hoje que nós vivemos, até quando você observa alguma coisa acontecendo, você fala assim, está parecendo Sodoma e Gomorra, com tanta perversidade e luxúria que está acontecendo. Então o nosso recado é preciso ter o controle do impulso sexual, porque o impulso sexual em qualquer área, em qualquer idade, na puberdade, no início da adolescência, até a idade lá para cima, pode acontecer situações dessa forma que nós falamos. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Aliás, intemperança, que é o autocontrole. Nós temos que ter o autocontrole de tudo isso que nós estamos falando e destacando na palestra de hoje. Portanto, ocupe-se no que for útil e proveitoso, ou seja, tenha autocontrole para que você possa viver tranquilo nessa vida, sem ter problemas complicantes que pode destruir a sua família, pode destruir o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa e o seu relacionamento com a família, na família como um todo, porque pode acontecer vários tipos de conflitos, né? E esses conflitos trazem o que? Desgraça na vida das pessoas. Na próxima palestra nós vamos falar sobre a fuga dos desejos impróprios, que é muito importante falar sobre isso também, porque nós temos que estar alertas nos dias de hoje contra os ataques e as armadilhas do Satanás, o diabo. Muito obrigado pelo seu carinho, por estar conosco. Na próxima semana estaremos com o nosso consultório familiar e ajustamento familiar. Fiquem com Deus e até a próxima semana.